Olá, pessoal! Meu nome é Bianca, eu tenho 22 anos. Começando aqui nosso projeto de vídeos aqui falando sobre como que é a convivência com a esclerose múltipla. Se você gosta de vídeos assim, relatos pessoais da vida de uma pessoa enfrentando uma doença já no início ali, né, da vida, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like e deixa o seu comentário aqui embaixo. Vai ser de grande ajuda a gente dar sequência nesse projeto. E é isso, obrigada! Tudo se iniciou em 2016 ali, quando eu comecei a ter os primeiros sintomas da esclerose, quando eu comecei a ter tremores assim nos membros superiores e inferiores, braço e perna, o meu andar começou a ficar diferente, meu emocional começou a ficar abalado. Mas também a gente, eu ia dormir tarde, acordava cedo, minha alimentação já não estava mais tão boa quanto antes. Então, assim, a gente deu aquela colaborada, né? Sol, eu não sabia o que era isso, continuo ainda com alguns problemas ainda com sol. Inclusive, a própria doença em si é a falta da vitamina D. E tem até tratamento com isso. Eu tinha dificuldade, por exemplo, de cortar a carne, como diz meu pai, né? A carne estava viva, né? Não ficava no prato. Eu tinha muita dificuldade para cortar a carne. Eu tinha muita dificuldade para, por exemplo, colocar brinco. Até hoje eu tenho ainda. Coisas assim, pequenininhas, assim. Eu gostava de desenhar, né? Para quem me conhece. Eu era muito amante de fazer desenho, assim, fazer aqueles desenhos, assim, bem estilo Picasso, assim. Parei de fazer. Também porque eu perdi a coordenação fina. Hoje eu escrevo em hebraico, né, até zoeiras da minha parte, como diz meu pai. Questão de pegar uma caneta fina, já era, pra mim não dá. Andar numa linha pra mim também fica só no sonho, só pra mim. Segurar copo, eu tinha muita dificuldade de segurar copo. Vazava da minha mão o copo. Colocar refrigerante no copo também, eu tinha muita dificuldade, ainda tenho, inclusive. Ceia também eu tenho muita dificuldade, né? Pra quem tem esclerose, assim, sabe como que é difícil uma pessoa com esclerose. Segurar o copo de ceia é uma dificuldade imensa pra gente. Até um pãozinho ainda é difícil também, por ser uma coisa pequena, pra gente é muito complexo. Fazer maquiagem pra gente também é super complexo. O estupim foi quando eu fui fazer um caminho que eu fazia com 15 minutos e eu chegava lá sem canseira. E naquele dia eu demorei algumas horas. Eu demorei algumas horas ali e cansei muito. E eu tive alguns apagões assim no meio do caminho. É como se as pernas estivessem perdendo a força de vez. Eu acabava caindo, eu caí diversas vezes na rua. Perdi a consciência também, perdi muitos materiais no meio da rua. Isso foi de manhã. De tarde, meus pais me levaram no PA. E no PA eu tomei soro com vitamina. E tinha um médico lá que era conhecido, né, dos meus pais. Ele estava falando da possibilidade de me encaminhar na Santa Casa, onde pudesse apurar o meu caso e para descobrir, né, que provavelmente era alguma coisa, alguma doença, que o soro também não ia resolver o meu caso. Isso foi no sábado. No domingo eu fui transferida para Santa Casa. Chegando lá, foi bem difícil, assim, tanto
pela questão de estar fragilizada já com a situação, meu pai pediu para um anestesista, né, colher o líquor, que é um exame, assim, vamos dizer assim, que é meio desagradável, vamos falar assim, por ser numa região, assim, um pouco complexa para tirar, tipo, na coluna lombar. Mas o médico responsável, ele negou, né, de início, assim, porque ele não sabia para onde enviar a amostra, né, do líquor para poder fazer o exame. E dali eu ganhei um encaminhamento, um hospital em outro município para que eu ficasse internada lá. A médica tentou colher na segunda de manhã, né? Eu já estava tendo crise de choro, né? Por ser algo delicado, por ser numa região delicada. Eu não estava aceitando, eu estava com medo. Ela não conseguiu, né? Por ser um lugar assim complexo e porque tem que vir puro, né? Não pode vir com resquícios nem de sangue nem de nada. Tem que ser assim puro mesmo. Mas o meu pai conversou com o pessoal lá e conseguiu que o anestesista fizesse a punção, né, daquela amostra para descobrir, né, que realmente era a esclerose múltipla, da mais simples. Mas a gente fala que é da mais simples, assim, mas também merece o seu cuidado. Na quarta-feira foi colhido o líquor. Eu já foi desesperador, assim, no momento, porque o médico anestesista me mandou para uma sala de cirurgia. Eu já olhei o lugar, já fiquei desesperado, porque pra mim aquilo era novo, assim. Depois eu fiquei sabendo que aquele era um exame feito geralmente em grávidas. Na Santa Casa eu fiquei de domingo até quinta-feira para fazer o exame, que foi feito na quarta. Quinta eu ganhei alta. Eu tava lá só para fazer o exame e fiquei de domingo a quinta. Lá eu não tava fazendo tratamento, porque lá a gente tava descobrindo ainda o caso, o que era, do que se tratava, né? Até ali ainda estava tudo na base da incógnita ainda. Eu fui para Cianorte para poder fazer a ressonância, que era um segundo passo, né? Onde eu iria confirmar se realmente era esclerose. E fui para Cianorte, onde foi feita a ressonância e confirmado. O quadro já estava avançado, né, do nível de uma pessoa de 40 anos de idade já. E eu quero agradecer o apoio que eu tive, primeiramente da Fernanda, que ficou comigo 2 noites nesse caos. Quero agradecer a minha prima Cristiane, por ter passado uma noite comigo no hospital, ter cuidado de mim nesse tempo. A Fernanda por ter lido as cartinhas do pessoal da minha turma. Obrigada ao pessoal da minha turma, né, que foram super essenciais na minha vida, ajudaram a aumentar meu ego de certa forma, assim, ajudaram a me sentir melhor, melhorou a minha pressão, assim, vamos dizer, né, ajudou na questão do ego, pela questão de me sentir importante ali, por estar ali naquele momento, naquela situação difícil de hospital, aquele quadro, aquele cenário hospitalar ali. E depois que foi lida as cartinhas, a minha pressão melhorou e eu pude receber a alta e voltar para casa. Agradecer meus pais por terem cuidado de mim, principalmente a questão dos banhos que eu precisei, o cuidado todo que foi necessário, a necessidade de correr atrás de médicos, exames, questão de medicamentos também foi necessário correr atrás,
momentos que foi necessário correr atrás da justiça para conseguir alguns medicamentos que, devido ao valor, era meio complexo para conseguir, mas isso é tema para outros vídeos. Agora eu quero agradecer a todos e pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o seu like aqui acionar o sininho e deixar o seu like aqui embaixo e continuar acompanhando os vídeos, por gentileza. O que você achou assim da minha saga, até ter o diagnóstico, como continuar convivendo com a esclerose. Deixa aqui nos comentários da onde você fala e o que você achou de tudo isso. Vai me ajudar muito. Tchau!